Eu acredito, Gilberto, de que em 2010 o Brasil vai estar vivendo um momento um tanto diferente em relação à sua economia. Eu tenho uma expectativa de que o PIB brasileiro, a partir de janeiro de 2010, ele volte a crescer, e a crescer a um ritmo que eu imagino em torno de 3 a 4% neste primeiro momento. Eu também vejo que vai haver uma retomada do desenvolvimento com o crescimento de emprego e renda no Brasil, porque à medida que nós formos retomando, que as empresas forem fazendo investimentos produtivos, e se a classe empresarial der a sua contribuição e chamar ao mercado de trabalho novamente aquela grande parcela da mão de obra brasileira para as empresas, ou seja, da população economicamente ativa, nós podemos diminuir aquele percentual de 8, 9%, de uma maneira geral, da população que está desempregada. E se essa população conseguir emprego, possivelmente terá renda para consumo. Então, a economia interna pode deslanchar. Há alguns postulados macroeconômicos que indicam nessa direção. Primeiro, possivelmente nós entraremos o ano de 2010 com uma inflação abaixo da meta estipulada pelo Banco Central. O Banco Central determina a meta de inflação brasileira equivalente a um IPCA de 4,5 percentuais e com uma flexibilidade de 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo. Os indicadores mensais indicam quedas sucessivas do IPCA e hoje, se completasse o período, a inflação brasileira seria de 4,3. Há uma expectativa que ela fique de 4,5 para baixo. Então, inflação baixa. Segundo, nós vamos entrar em 2010 também com uma taxa de juros menor. A taxa Selic reduziu-se neste período de 2008 a 2009 de 13,75 para 8,75. Foi uma queda de 8,5 percentuais também de queda Selic. Olha, uma taxa de juro menor, com uma taxa de juro real também menor, porque é preciso que as pessoas entendam o que é a taxa de juro real, que é essa realmente que vale para remunerar os investimentos e para se medir a inflação real. A taxa de juro real é a taxa Selic diminuído a inflação. Então, nós que já fomos, o Brasil que já foi um dos países com a maior taxa de juros do mundo, taxa real, em torno de 11, 12%, hoje essa taxa de juros não passa a 4, 4,5%. Então, os postulados macroeconômicos que vão definir os rumos da economia em 2010 apontam realmente para uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento maior, de investimento. Agora, há necessidade realmente que as empresas também colaborem e que façam investimentos produtivos, porque nós ficamos um ano sem investimento nesse país. E agora, posta essa situação, se o governo der a sua parte, se os empresários voltarem a investir, se os empregos começarem a crescer, o Brasil realmente terá um ano de 2010 melhor do que 2009 e do que foi 2008. Nessas suas colocações agora, professor, pareceu-me que o senhor respondeu também uma questão que o José de Lages levanta, que é com relação à taxa de juros Selic praticada pelo Banco Central, que vem vindo em queda. O senhor passou exatamente os valores aí da queda da taxa, e a questão que o José pergunta é exatamente essa. Essa redução da taxa de juros pelo Banco Central tem contribuído para essa melhor situação econômica do Brasil? Seguramente, né? Tem, seguramente. A queda da taxa Selic, o Brasil foi um país que teve muito tempo com a maior taxa de juros, o que inibia com que as pessoas e as empresas fossem buscar recursos para investimento ou para consumo, né? Com a queda da taxa Selic, neste ponto, eu acredito que a crise mundial até contribuiu, porque se não houvesse a crise, possivelmente o governo não tinha baixado tanto essa taxa de juros no longo do tempo, mas o importante
é que está se verificando e vai continuar daqui para frente que o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, ao longo de 2010, possivelmente ele também vai diminuindo. Porque é bom que se diga, e é bom que você se lembre, de que a taxa Selic é a taxa da formação do preço do dinheiro, ou seja, o primeiro momento. Dali, até se chegar ao crédito direto ao consumidor, até se chegar a um cheque especial ou a um cartão de crédito, as taxas vão aumentando porque ela passa por várias etapas, como seja os spreads de banco, a inadimplência do mercado financeiro. Tudo isso eleva a uma taxa de juros que hoje, se ela é 8,75 na origem, ela ainda é vendida ao consumidor final a mais de 130%, 140% ao ano. Mas o mercado tem sinalizado com quedas. Essa semana nós tivemos pequenas quedas de 7,14 ao mês para 7,04. Eu entendo que isto vai ocorrer ao longo de todo 2004, porque com a economia estável, sem inflação, e com a possibilidade dessa taxa de juros se manter neste patamar, eu acredito que todos vão ganhar, porque você veja só, o que é importante com a economia, para uma economia estável, com a taxa de juros relativamente baixa, é a possibilidade de todos fazerem planejamento de longo prazo. Porque num país onde nós já tivemos inflação de até 1.500% ao ano, era impossível você fazer um planejamento de 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 20 anos. Hoje não. A economia sinaliza com uma tranquilidade em relação à taxa de juros e com relação à inflação, que permite que as empresas e as pessoas possam se planejar por um período mais longo, com mais garantia de menor risco. Mais uma questão aqui, professor, essa que foi trazida pelo Marcos de Joinville, obrigado a você também, Marcos, que participou, que interagiu conosco nesse programa, que tem a ver um pouco, me parece, com uma questão muito cara à economia, que é a confiança que o mercado precisa ter nos investimentos futuros. O Marcos traz a questão relativa a investimento em Bolsa de Valores. A pergunta dele é: qual é a sua opinião sobre o investimento ou os investimentos na Bolsa de Valores neste ambiente pós-crise ou ainda de crise? Olha, Marcos, se você tivesse me feito esta pergunta há 1 ano atrás, por exemplo, em junho, julho do ano passado, de 2007, desculpe, a Bolsa de Valores estava a 73.500 pontos e as ações das empresas estavam altamente valorizadas. E não se falava em outra coisa, a não ser ganhar dinheiro na aplicação no mercado financeiro, mercado de bolsa, mercado de capitais. A partir da crise, as bolsas despencaram no mundo inteiro, né? Despencou o crescimento, para você ter uma ideia, a China vinha crescendo a 13%, caiu para 5%, continuou crescendo, mas diminuiu. A Índia, os países desenvolvidos, todos tiveram PIB negativo, inclusive o Brasil teve semestre com PIB negativo, e o valor das empresas, de uma hora para outra, quase virou pó. Então as bolsas caíram de 73 mil pontos até agosto desse ano, até março de 2008, quando as bolsas chegaram praticamente ao fundo do poço, 29 pontos percentuais. Ou seja, a Bolsa, durante o ano de 2007 para 2008, de 2008 a 2009, até março de 2009, ela amargou um prejuízo de mais de 70%. Então, quem aplicou na Bolsa naquele período e tirou quando se apavorou que ia perder tudo, perdeu 71%. Mas o mercado, a Bolsa de Valores, o mercado de Bolsa, ela tem uma característica que o diferencia das outras aplicações financeiras. Ou seja, uma aplicação de alto risco, aonde o cidadão comum, aquele trabalhador que faça as suas economias, ele tem que pensar 2 vezes aonde vai colocar o seu dinheiro. Quer dizer, você pode ganhar muito e pode perder muito. Então, o que é que está acontecendo com o mercado? Hoje, a Bolsa de Valores, quem aplicou quando ela estava lá embaixo, ou seja, em março do ano passado, até agora, ela já teve uma recuperação de mais de 52% novamente.
Então, quem aplicou em 2007, tirou em 2008, perdeu. Quem aplicou em 2008 na Baixa, acreditou que o mercado ia recuperar, está ganhando e ganhou muito coisa. Mas é preciso você ter essa consideração. Para aplicar na Bolsa de Valores, o cidadão tem que levar em consideração, primeiro, a idade do cidadão. Então, ele seria, quanto mais idoso for o cidadão, menos ele deve aplicar na Bolsa. Há quem faça um cálculo dizendo o seguinte: você imagina uma idade de 80 anos, e se você tem 60, aplique só 20 das suas economias na Bolsa. Se você for mais jovem, tiver 40, aplique 40 e assim sucessivamente. Porque para as pequenas economias e para pessoas com mais idade, o ideal é que você aplique faça seus depósitos em aplicação mais conservadora, como são hoje os fundos de renda fixa, a poupança e assim sucessivamente. Agora, como é que você pode imaginar o que vai ocorrer daqui para frente? Os indicadores de análise de bolsa, principalmente daquelas empresas que são mais constantemente, que fazem parte do conjunto das blue chip, as indústrias mais importantes, as ações mais importantes, algumas têm apresentado indicadores de que vai crescer ao longo do tempo. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é uma das principais empresas que cotam ações na Bolsa de Valores, ela ainda não recuperou, ela ainda está com 40% negativo, porque a Vale do Rio Doce sofreu um impacto muito grande quando a China deixou de comprar o minério de ferro. Então, ela desempregou pessoas, ela desmobilizou unidades produtivas, por aí afora. Já a Petrobras, em função de toda essa história da descoberta de petróleo, da camada do pré-sal, ela já está fazendo uma recuperação e hoje está aí na faixa de 10%, 15% no máximo de perda para quem aplicou naquele período e de ganho muito grande para quem começou quando a Bolsa estava abaixo. Então, há perspectiva de investimento em bolsas de valores que ainda poderão ser positivas? Mas você tem que levar em consideração. Primeiro, que é um investimento de alto risco. Segundo, você tem que analisar o desempenho e a perspectiva dessas empresas para o futuro. A Petrobras, se tudo caminhar como está, possivelmente ela agora vai ser formado um fundo para aumentar o capital e criar condições dela explorar o petróleo, possivelmente continuará ainda sendo atrativa. E outras empresas, como por exemplo, as empresas do setor de comércio, produção de alimentos, que são as empresas que vão oferecer muito resultado. Acredito eu que sofrerá um pouquinho aí nesse processo as empresas da área financeira, porque possivelmente os lucros dos bancos não serão daqui para frente o mesmo que foi no passado. Os bancos vão ter que ajudar um pouquinho nesta conta, porque aqui no Brasil as empresas financeiras já ganharam dinheiro demais, né? Tiveram grandes lucros. Você vê que todos os lucros, as ações das empresas dos bancos se valorizaram muito, os bancos apresentaram lucros enormes, enquanto outros setores da economia ainda não chegaram. Pode ser positivo? Pode, mas cuidado. Eu não acredito que a Bolsa daqui para frente irá apresentar assim crescimento diário de 5%, 3%. Mas possivelmente equilibrando, crescendo um pouco acima da poupança, dos investimentos em prazo fixo, e lembrando sempre que investimento em bolsa não é de retorno imediato, e sim de longo prazo. Ok, nós estamos quase nos aproximando do final desse primeiro programa, de um ciclo de teleconferências promovidas pelo Departamento de Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, e cujas informações estão disponíveis no endereço www.oficinascad.ufsc.br, e é neste endereço na internet que você pode contribuir, sugerir novos temas, enviar as suas dúvidas, sugestões ou comentários. Antes de encerrarmos a conversa aqui com o professor Pedro Moreira Filho, eu vou pedir a ele que faça uma síntese para você que nos acompanhou neste primeiro programa, de quais serão as perspectivas e possibilidades a partir do final ou do primeiro aniversário, digamos assim, desta grande crise financeira
que atingiu o planeta em escala global e as suas repercussões, evidentemente, aqui para o Brasil, para que você possa depois reorganizar as suas ideias, produzir um material e aproveitar o conteúdo dessa conferência como uma formação complementar à sua formação acadêmica da graduação. Professor, para a gente encaminhar o encerramento, a crise nos trouxe várias lições. Qual é o próximo passo agora? Bom, eu acredito que a recuperação da economia mundial e brasileira, ela será uma recuperação bastante lenta, né? E a lição que se pode tirar de tudo isto é de que as pessoas também aprenderam. Todos aprendemos um pouco mais. Aprendemos a poupar mais, aprendemos a ter mais, inclusive, mais amor pela pátria, né? Quando nós vemos assim o Brasil está nesse emaranhado. No passado a gente seria realmente uma periferia que sofria muito com esses acontecimentos. A crise financeira mundial, possivelmente ela vai ter esta recuperação quando todas as pessoas tiverem a mesma consciência de que nós poderemos ser maior do que éramos antes desta crise. Acredito que o trabalho de cada um, a contribuição de cada um, as empresas voltando para o setor produtivo e a população economicamente ativa, criando os postos de trabalho para a juventude brasileira, possivelmente o Brasil vai ter dias melhores. O que vai prevalecer no futuro nessa economia mais instruída, mais preocupada, vai ser realmente a cultura, a educação dos países, principalmente os países emergentes, a negociação no mercado internacional, a agressividade que o Brasil deve ter ao participar mais das atividades econômicas a nível mundial e a disposição interna de governos, empresários e cidadãos farão com que nós sairemos desta crise um pouco mais fortalecida. Você que é jovem, que está estudando, procure ao longo da sua formação buscar um pouco mais de conhecimento. Hoje nós sabemos que não basta eu ser um profissional da área específica da minha formação, mas eu sou obrigado a estar ligado em todas aquelas áreas de conhecimento que circundam a nossa atividade principal. Eu quero dizer que hoje, para ser um bom administrador, é preciso você conhecer muito de meio ambiente. Para ser um bom administrador financeiro, você precisa conhecer muito de economia, porque o nosso acionista aqui pode ser um cidadão japonês, pode ser um fundo de investimento americano, pode ser um cidadão do mundo que tem um conhecimento e que espera da nossa reação positiva. Então, formação adequada, educação, tecnologia, conhecimento e vontade de progredir. Atualmente o Brasil está se preparando para tirar uma grande parcela da economia da informalidade. Recentemente o governo criou o sistema EI, Empresa Individual, para exatamente tirar o cidadão da informalidade e colocá-lo no mercado formal, nem que seja para que ele possa contribuir para a previdência social. Nós precisamos, aqui nesse país, acabar com a possibilidade um dia de trazer os brasileiros que estão fora do processo produtivo e da economia que se gera nesse país e que nós não precisássemos distribuir Bolsa Família ou Bolsa Emprego para ninguém. Se o Brasil crescer e trouxer as populações periféricas para dentro do processo, nós todos vamos ser mais felizes no futuro. Ok, professor. Chegamos ao final deste primeiro programa de um ciclo de teleconferências dentro do projeto Oportunidades de Gestão, ou melhor dizendo, Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Quero agradecer muito a sua participação, esclarecedora, consistente a respeito desse assunto
e agradecer a você que nos acompanhou e que seguirá acompanhando este ciclo de teleconferências. Quero lembrar que você pode sugerir o tema dos próximos programas, os convidados dos próximos programas, exatamente pela internet, acessando o endereço www.oficinascad.ufsc.br, mesmo endereço em que você vai ter as informações atualizadas sobre temas e convidados, assuntos, enfim, dos próximos programas que faremos aqui. Nosso próximo encontro no dia 29 de setembro, daqui a 15 dias. Obrigado pela sua participação, obrigado, professor, também pela sua presença e até o nosso próximo encontro.